Olá, queridos amados irmãos de Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária família. Hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de maio, nós temos que lembrar que Deus criou a terra para que a humanidade vivesse com Ele em comunhão de paz, de amor, mas, infelizmente, a humanidade caiu num estado em que não poderia se salvar por si só. Então, Deus enviou seu Filho amado, enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, para nos retirar da força do pecado, nos retirar da força da morte. Jesus, então, restaurou o nosso relacionamento com Deus Pai por meio da reconciliação na cruz. Ele abriu as portas, ele abriu os portões dos céus, para que nós, por meio da sua ressurreição e sua ascensão, pudéssemos ir ao encontro do Pai. Jesus reina eternamente como o Senhor do céu e da terra, com o Pai e o Espírito Santo. Além disso, ele enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações para nos transformar, para transformar o nosso corpo místico, para darmos juntamente em comunhão com a igreja, onde se continua a pronunciar a sua palavra por meio de nós e nos alimentar consigo. Isso quer dizer, nos entregando o corpo e sangue na Eucaristia. Assim, queridos amados irmãos em Cristo, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa liturgia. Queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando. Estamos a ajudar a evangelizar. Que Deus vos abençoe. A todos vocês que estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. E assim, mais uma vez, continue conosco. Neste momento das nossas orações, possamos então olhar para o Pai, olhar para o céu e assim dizemos: Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus, Pai bondoso, amoroso e fiel, desejamos consagrar a Ti este nosso dia, lhe agradecer por mais uma oportunidade de buscar dentro de nós tudo aquilo que vem nos atrapalhando a estar na Sua presença. E permaneça conosco, Pai. Sim, Pai amado, Tu és o Senhor que nos diz onde estamos errando, para que possamos consertar os nossos erros. Pai misericordioso, nós lhe adoramos por mais esse dia, por mais um dia. E assim vos pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitirão a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé, no meio de Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vos adoreis, sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. Ó Deus que fez o mundo e todo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisais de alguma coisa, pois é ele que dá a toda vida, expiração e tudo o mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado aos tempos previamente estabelecidos e aos limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobrirão, ainda que as palpadelas. Ele não está longe de cada um de nós,
pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, nos devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhando pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outras com ela. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus. Todos louvai-o, louvai-o. Legião celestes. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciões e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poder. Ele o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ame e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciarei. Tudo que o Pai possui é meu, e por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa nossa reflexão nessa quarta-feira, 12 de maio, a leitura de hoje nos mostra a beleza, a maravilha de sermos guiados pelo Espírito Santo, de podermos ser pessoas graduadas como médico, como advogado, como engenheiro, como administrador, em outras áreas, ou qualquer outro título. Podemos ser pessoas que não tenhamos estudo, podemos ser pessoas com grande palácio, com grande moradia, ou mesmo morando debaixo da ponte. Pessoas com mesas fartas ou sem o que comer. Somos seres humanos, mesmo com todos os pecados que se encontram dentro de nós.
somos acolhidos pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo, mesmo não sabendo o que estamos ou quem está nos guiando. Por exemplo, quando saímos a passeio e ir à praia ou ir a outro lugar e vemos pessoas pedindo alimento para comer, somos levados por uma compaixão para com essa cena que imediatamente nós recolhemos tudo ou quase todo o alimento que se encontra conosco e distribuímos imediatamente. Esse foi o sentido que Paulo verifica que os atenistas são muitos religiosos, que sabem muito da religião, que tinham preocupação em honrar todos os deuses e que, entre muitos erros, tinham tido uma boa inspiração ao de dedicar um altar ao Deus desconhecido, o que fala para nós no versículo 23 da primeira leitura. E Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele teve a consciência da falta de conhecimento deles pelo Deus verdadeiro e viu que podia ser uma preparação para que eles pudessem acolher a revelação do Deus verdadeiro. Mas, para isso, era necessário que eles precisassem do Espírito da verdade, que só é dado por meio do ressuscitado, isso é, Jesus Cristo. Muitos, todavia, não estavam preparados para isto. De fato, eles ouviram falar da ressurreição dos mortos. Uns começaram a retrucar, enquanto outros disseram: ouviremos você falar sobre isso ainda mais uma vez. Mas houve quem estivesse preparado para acolher o Espírito Santo, concordando com Paulo. Alguns dos homens, no entanto, concordaram que ele abraçasse a fé. E Jesus nos mostra qual é o porquê que nós ainda não temos a capacidade de entender a Bíblia, de compreender os seus ensinamentos, de entender as doutrinas da igreja, pois só o Espírito Santo é o mestre interior, é o guia para a verdade completa. A vinda do Espírito Santo inaugura uma nova fase, uma fase de conhecimento da palavra de Jesus, de conhecimento dos ensinamentos que será dado no meio nosso íntimo, do nosso coração. Através do Espírito Santo, nós iremos conhecer os segredos da verdade de Cristo e levaremos para dentro de nós como um tesouro. Uma coisa é saber muito sobre a área em que estamos estudando. É como se nós sabemos da área da medicina, se nós sabemos da área da administração, da advocacia, da religião, e repeti-lo como uma teoria qualquer. É repetir como uma teoria qualquer. E outra é fazer, nós chamamos de experiência de fé. Nós temos uma experiência de fé. Tomamos a consciência profunda do que é ser salvo por Jesus Cristo. Mais uma vez, uma coisa a gente saber da área em que estudamos. Saber dar os medicamentos, o farmacêutico vender os medicamentos, ensinar como é tomar o medicamento, o veterinário da forma que ele tem que aplicar a vacina nos animais, ou o agricultor como que tem que fazer as plantações. É totalmente diferente. Isso é uma fase, vamos dizer que é uma teoria. É uma teoria que a gente aprende. Mas é diferente essa chamada experiência de fé. Podemos mais uma vez dizermos que o agricultor é experiente. Ele sabe das coisas. Mas a experiência de fé nós tomamos uma consciência profunda do significado de ser salvo por Cristo.
Essa experiência e essa consciência é uma graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo da verdade, é o Espírito Santo da luz, é o Espírito Santo do amor, é o Espírito Santo da compreensão. É o Espírito Santo que derrama sobre nós os seus dons, segundo a palavra de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos permite fazer entender as palavras de Deus, as palavras de Cristo, para que possamos caminhar aqui na terra, nessa nossa peregrinação para a salvação, com os pensamentos de Cristo, com os pensamentos de Jesus Cristo. Isto é com o seu modo de ver, o seu modo de julgar, o seu modo de sentir, o seu modo de atuar. Este é o modo que Cristo coloca muitas vezes em cada um de nós, em confronto com a nossa mentalidade deste mundo. O verdadeiro sentido das coisas, da história, dos acontecimentos estão reservados para aqueles que têm o Espírito Santo e deixam ser guiados e escutam a sua voz num coração purificado. É assim. É com o coração purificado que nós escutamos a voz do Espírito Santo. É com um coração purificado que nós entramos numa intimidade muito mais profunda, uma experiência de fé que somente em Cristo podemos ter. Ela não fala para nós em Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E assim, amados irmãos em Cristo, purifiquemos os nossos corações. Purifiquemos para que possamos estar nessa intimidade profunda com Cristo. E assim nós saberemos lidar com todas as experiências que nós adquirimos neste mundo. Por isso, pedimos a presença do Espírito Santo para esteja conosco, e assim compreenderemos as Escrituras, e assim compreenderemos o que Deus quer falar conosco. Que nosso Senhor, nosso Pai amado, nos abençoe, que derrame sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.